Obrigado por estar aqui no meu canal, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Esse canal serve para falar para você sobre o novo diagnóstico da psiquiatria, a nova nosologia, a nova maneira de organizar a psicopatologia. Esse canal é voltado para profissionais de saúde, mas seja bem-vindo se você é só um curioso. A ideia de hoje é falar sobre um tema um pouco mais complexo, mas é um tema muito importante e eu acho que você vai se identificar com ele. Eu vou falar sobre reificação. Reificação, já de adianto, não tem nada a ver com realeza, com monarquia, nada a ver com isso. Reificação vem de res, que significa coisa em latim. E significa coisificar algo, transformar algo que é abstrato em algo concreto, especificamente ali constituído em algo, uma coisa. O que isso tem a ver com um diagnóstico psiquiátrico? Isso tem a ver que a reificação é um grave problema atual da maneira como as pessoas, uma grande parte das pessoas entendem o diagnóstico psiquiátrico, e isso tem tudo a ver com a nossa classificação atual. Tem tudo a ver com o nosso modelo de diagnóstico atual, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Já peço aqui para você, não deixe de se inscrever, dar like, ativar o sininho, eu posto um vídeo toda quinta-feira. E também deixe seu comentário, sugestão, dúvida, dica de tema. E também vai lá no Spotify, ouça o Muito Além da Psiquiatria, um podcast curto, em que eu falo também sobre esse mesmo tema, e também um podcast Papo de Psiquiatra. Seja muito bem-vindo aqui às minhas redes sociais. Para falar de reificação, vamos falar um pouco sobre como é que a gente entende o nosso diagnóstico. A gente olha lá os critérios diagnósticos do DSM, a gente olha lá os critérios diagnósticos da CID-10, a gente vai ter que entender e a gente tem que ter um conceito seguinte. Esses critérios diagnósticos, a maneira como a gente descreve isso, esses critérios, eles constituem um diagnóstico, isto é, eles são eles mesmos um diagnóstico, ou eles indicam, eles representam, eles são uma espécie de índice de algo, são uma descrição. Essa é uma diferenciação que ela é fundamental. E o argumento aqui é que existe uma tendência de muitas pessoas a entender que o diagnóstico, tal qual ele é descrito, a operacionalização do diagnóstico, constitui o diagnóstico em si. Como se não houvesse nada além do diagnóstico, além daquilo que está descrito naqueles critérios diagnósticos. A visão alternativa de indexação, de índice, significa que a gente usa essa lista como uma maneira de captar uma outra coisa, que não é a lista. Naturalmente, essa visão constitutiva, de que o critério diagnóstico constitui o diagnóstico, reifica o diagnóstico. Naturalmente, essa forma de enxergar que a operacionalização constitui o diagnóstico é uma reificação, como se aqueles critérios fossem literalmente o diagnóstico. Essa visão não é uma visão sensata do ponto de vista de filosofia da ciência. Os nossos critérios diagnósticos não podem constituir um diagnóstico em si, o construto transtorno mental, por exemplo, depressão. Eles representam, eles são uma maneira de descrever. Eles são tal qual um mapa descreve um território. O mapa não é o território. E veja como a gente pode ter diferentes mapas. Você pode pegar o mapa do Brasil, o mapa dos biomas, Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga. Você pode ter o mapa do Brasil, mapa político, os estados, região norte, região sul, e assim por diante. Qual mapa é mais certo? Não tem mapa mais certo. Cada mapa é um jeito de ver o Brasil, né? Então, se você quer estudar a floresta amazônica, ela passa por vários estados, né? Então, no fundo, é entender que o mapa não é o diagnóstico em si. Ele não constitui, ele representa. Os critérios diagnósticos, eles não devem ser reificados. Isso pode parecer uma questão filosófica. Claro que é uma questão filosófica e a gente vai precisar, vez ou outra, ir para alguns aspectos da filosofia da ciência
porque a gente está afim aqui de rever o nosso paradigma de classificação. Quando a gente quer rever um paradigma, é natural que a gente vá atrás dos fundamentos filosóficos, de filosofia da ciência, que oferecem um suporte para esse paradigma. E muitas vezes a gente vê que várias das características desse paradigma são problemáticas porque violam premissas de uma filosofia da ciência que seja sensata e válida. E esse é o caso aqui da reificação. Uma abordagem constitutiva dos critérios diagnósticos de reificação nos traz para um problema que é o problema do literalismo diagnóstico, tal qual descrito pelo Peter Zahar, que é um psiquiatra que, junto com Kenneth Kendall, são a dupla que mais traz reflexões a respeito da filosofia da ciência do que constitui um transtorno mental nesse processo de revisão do nosso paradigma. Essa ideia de um literalismo diagnóstico traz problemas que são o seguinte para a gente. Ele traz um aspecto de ser definitivo, com excesso de autoridade. O diagnóstico ele acaba trazendo para a gente a sensação de que ele está pronto, imutável, de que ele é definitivo e de que ele tem uma autoridade excessiva sobre a prática clínica. Aqui eu acho que você pode começar a se identificar. Que muitas vezes a gente sente, puxa, mas esse paciente não preenche critérios diagnósticos para esse diagnóstico, mas para mim, claramente ele tem esse diagnóstico. A gente pode ver um paciente que não preenche critério diagnóstico para depressão, mas que a gente sente, ele tem depressão. Isso que ele está me contando, isso é uma depressão, mas ele não preenche critérios diagnósticos. Ou um paciente que preenche um critério diagnóstico para um transtorno mental e preenche para outro, e a gente vai ter que definir, escolher ali qual vai ser o transtorno mental que você vai, digamos assim, entender que é mais importante para aquele paciente. Né? Quando a gente tem uma ideia também de excesso de autoridade, a gente vai entender que aquele livro ele deve ser seguido porque ele é um livro muito importante e a gente é obrigado a obedecer, digamos assim. Quando a gente olha para a mídia, como é que se descreve, quando você vê uma reportagem sobre o DSM, não é incomum que a gente leia lá, ouça, que o DSM é chamado de, entre aspas, a Bíblia da psiquiatria. Essa é uma definição totalmente fora do que é, de fato, o DSM. O DSM, ele é um manual diagnóstico estatístico produzido pela Associação Americana de Psiquiatria e, portanto, ele tem uma grande importância, mas ele está longe de ser uma Bíblia que produz regras a serem seguidas, que produz mandamentos para as pessoas. Inclusive, e aqui é importante que se diga, quando a gente olha para a história do DSM, nunca houve, por parte de quem construiu as premissas do DSM-5, que é o DSM que tem, digamos assim, uma tendência maior à confiabilidade, a estabelecimento de critérios diagnósticos, nunca houve, por parte dessas pessoas, a intenção de que o DSM tivesse um diagnóstico constitutivo. Sempre houve a intenção que houvesse um diagnóstico de indicação, ou seja, nunca houve a intenção ali de que se produzisse reificação ou uma literalização do diagnóstico. Nunca foi essa a intenção. Então, não faz parte das raízes do DSM que isso viesse a acontecer. Não é a intenção de quem escreveu o diagnóstico seja assim, e, portanto, não tem sentido que a gente haja dessa forma, que a gente entenda o diagnóstico como constitutivo, como definitivo, como uma autoridade a ser seguido, como um mandamento que a gente precisa obedecer. Mas, verdade seja dita, aconteceu. Não era a intenção, mas aconteceu. E eu vou te explicar aqui algumas razões do porquê que isso aconteceu. Primeiro, é a natureza oficial do manual, por ser produzido por quem é produzido, como eu falei antes. Aqui, muito possivelmente, houve uma confusão do processo social de construção desse manual. Certamente houve, porque ele é produzido por grupos de pesquisadores e de clínicos que se reúnem para, dentro dos limites de cada um, dentro dos limites da interação entre essas pessoas, construir um manual, enumerar os critérios diagnósticos, descrever os transtornos mentais, descrever os limites entre os transtornos mentais. O que se entendeu ali é que a voz daquelas pessoas era uma voz definitiva com uma autoridade excessiva. Naturalmente, isso promove reificação. Houve uma tendência muito grande da divulgação do DSM como uma fonte de autoridade, inclusive para que a psiquiatria pudesse encontrar o seu espaço dentro das outras especialidades médicas. Essa busca é absolutamente legítima, ela ocorre em benefício dos nossos pacientes, ela é, portanto, válida e sensata. Isso não significa
que o diagnóstico deva ser reificado. Isso significa que a psiquiatria precisa ser levada a sério, porque ela é a especialidade médica que se ocupa centralmente do sofrimento humano e se ocupa de problemas de saúde que são extremamente prevalentes e debilitantes, principalmente nos últimos anos. A falta de critérios biológicos, de exames laboratoriais, exame de imagem que permitam a conclusão de um diagnóstico contribui para que os critérios, especificamente falando, sejam reificados, que aqueles critérios sejam entendidos como o diagnóstico em si, ao contrário do que acontece em outras áreas da medicina, como por exemplo a reumatologia, a cardiologia, onde existem marcadores biológicos muito claros dos processos clínicos do adoecimento que os médicos tratam. Em resumo, essa posição constitutiva que tende à reificação e literalização diagnóstica, ela não faz sentido. Nós não temos um manual, critérios diagnósticos que tenham a validação extensa que a gente precisaria para justificar uma perspectiva constitutiva e, ainda por cima, essa perspectiva compromete a nossa capacidade de aprimoramento da nossa classificação. O que a gente precisa é um reconhecimento de que os nossos critérios diagnósticos, eles indicam os transtornos mentais e que a gente possa agir de acordo, que a gente consiga usar esses critérios diagnósticos a favor do nosso paciente, sem que a gente busque encaixar os pacientes obrigatoriamente dentro de categorias que têm limites arbitrários e rígidos. No fundo, o que a gente quer aqui é um sistema que possa ser aprimorado progressivamente. A gente precisa que esse sistema seja validado e a gente vai ter que ter premissas de que a gente entende que é um diagnóstico psiquiátrico, e nesse vídeo eu te expliquei um problema grave que acontece, que é a reificação. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, não deixe de deixar aqui o seu like, o seu comentário, sugestão, e até o próximo vídeo.